é muito interessante, né? Porque, primeiramente, né, o que é o fundo imobiliário? Né? Para quem não conhece, o fundo imobiliário ele é uma forma de estar investindo em imóveis onde você vai ter uma cota, né? Você vai ter uma participação em grandes empreendimentos imobiliários. E facilita muito a sua vida na parte de investir. Né? Então, esse primeiro episódio, eu quero discutir muitos temas com vocês, dentre vários temas durante essa jornada, essa maratona que nós vamos fazer, porque eu quero mostrar para vocês porque eu considero que esse investimento deve conter na carteira previdenciária de qualquer um, mesmo que seja para você ter uma renda extra, né? Você pode ter renda extra com esse fundo imobiliário, mesmo que para um complemento da sua aposentadoria, e também como chegar a viver de renda. Você pode chegar a viver de renda se você tiver um planejamento, um estudo, um planejamento, uma estratégia para isso, tá certo? Claro que sempre visando o longo prazo. Muito bem, pessoal, eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Francis Sabino, eu sou investidor há mais de 10 anos nos fundos imobiliários, eu sou um entusiasta desse segmento, né, dessa forma de investimento que se chamam FIIs. Né? FIIs é o apelido carinhoso para os fundos imobiliários. E eu quero provar para você que uma pessoa comum, uma pessoa que não é da área de finanças, pode ser um investidor de sucesso. Então, você que está aí querendo começar a investir nos fundos imobiliários ou ter uma diversificação para os seus investimentos, nesse momento de que nós estamos passando agora, né, é um bom momento para que nós possamos começar, já que nós estamos muito em casa, em quarentena, para que possamos desenvolver algumas habilidades, usar esse tempo que nós temos para estudar um pouquinho e conhecer, e por que não, né? Não começar a estudar um pouco mais e investir em você mesmo, né? Investir no seu conhecimento para você melhorar os seus investimentos que você tem. Se você não tem nenhum investimento, se você não faz nenhum investimento, também não tem problema, né? Podemos começar agora a mudar um pouco essa mentalidade, esse jeito de pensar em relação ao quê? Ao que você tem e ao que você pode começar a ter agora, visando o longo prazo, né? Visando você ter uma carteira previdenciária. O que é uma carteira previdenciária? Né? Quando eu falo isso, uma carteira previdenciária, às vezes as pessoas não entendem. Né? Vamos tentar falar simples, vamos tentar falar de uma maneira bem tranquila. Uma carteira previdenciária nada mais é do que você ter investimentos que vão te trazer retornos, né? Vão te trazer rendimentos sem você ter que trabalhar. Né? Isso se chama renda passiva. Você vai ter uma renda, um orçamento, um dinheiro que entra no final do mês para você, decorrente dos seus investimentos. Não é verdade? As pessoas não pagam juros? As pessoas não pagam juros para, por exemplo, para você financiar um carro, né? Todo mês você não paga um pouco do carro e uma parcela de juros. Ao invés de você estar pagando juros, pense que agora quando você investe, você vai estar recebendo juros. Né? Então você deixa seu dinheiro lá e você recebe juros. E o fundo imobiliário ele é um ativo extremamente interessante e poderoso, né? Para que nós possamos ter esse rendimento ao longo do tempo. Tá certo? Então vamos lá. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de investir em crise. Né? Como que nós devemos investir na crise? E eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês. Uma xícara vazia é um convite para um novo café. Vamos deixar essa frase aqui que depois nós vamos retomar ela durante a nossa live, tá certo? Então, uma xícara vazia é convite para um novo café. E devemos investir na crise, né? Em crise. Vamos lá. Então, primeiramente, né, vamos começar a pensar, né, você que está começando a acompanhar a gente agora, para que serve o investimento? Para que você investe? Quando você quer fazer um investimento, qual que é a sua intenção com isso?
né? Então, vamos lá, alguns vão dizer para mim assim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero que o dinheiro se multiplique. Mas é só para você ter a multiplicação do dinheiro? É só para você ter mais dinheiro? Né? Eu acredito que ninguém invista só para ter mais dinheiro, porque dinheiro, só por ter mais, não significa nada. Né? A maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas, investe para que você tenha o quê? Para que você possa usufruir desse dinheiro no futuro e com uma certa inteligência. Para que isso não falte um dia e para que você tenha o quê? Uma tranquilidade, que te dê um conforto, uma tranquilidade no futuro. Então esse é o principal objetivo de você investir, de você ter o quê? Um investimento que vai te trazer retorno. Quando você não tem essa poupança, essa capacidade de investimento, muitas vezes você pode ser pego de surpresa, como por exemplo no momento de crise que nós estamos passando. Quem se planeja pensando que um dia pode acontecer um probleminha, você pode passar, né, por momentos de dificuldade com mais tranquilidade do que outros que não têm. Isso é uma realidade, isso é um fato. Né? Então quando você investe, você deixa, né, vamos pensar por esse lado, você deixa de usufruir, você deixa de usar o dinheiro para um bem, uma necessidade momentânea, né? Você deixa de gastar ele agora, investe esse dinheiro para que ele renda, né? Para que ele se multiplique, para que você utilize ele no futuro. Então você deixa de usufruir agora, né? Para você usar no futuro de uma maneira mais o quê? Mais sensata, mais inteligente e preservando a sua necessidade para quando precisar realmente, né? Tá certo? Então, o principal objetivo de nós investirmos é de um dia utilizar esse dinheiro. Senão não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum nós termos essa poupança, né, que nós fazemos. Então, e para que serve o dinheiro, né? É para dar paz para a gente, é para dar conforto para a nossa família, é para dar uma segurança, né? E vamos lembrar que os recursos, o dinheiro, ele é apenas um veículo. Ele é apenas uma forma, né, de um veículo que encurta distâncias, tá certo? Encurta distâncias. Se você tem uma reserva, né, que você quer construir uma casa, por exemplo, para você morar, ou quer comprar um apartamento para você morar, se você tem o dinheiro, você vai encurtar isso, né? Você tem um tempo, o tempo para você fazer, se você tem muito dinheiro, o tempo é muito menor. Se você não tem o dinheiro, você tem um tempo maior para você conseguir esse bem. Então, ele diminui as distâncias. E essa distância, tanto de tempo, né, principalmente de tempo, que nós temos que levar em consideração. Tá bom? Agora, então, assim, vamos agora voltar, né? Já definimos, então, para que nós vamos investir? Nós vamos investir para utilizar no futuro. E qual a principal vantagem de nós termos o fundo imobiliário com os outros investimentos? Porque tem muitas pessoas que podem falar para mim assim, olha, eu gosto, mas eu quero investir na poupança. Eu tenho conforto na poupança, eu quero investir na poupança, né? Eu confio na poupança. Aí eu falo para alguns alunos meus, né? Isso, aquela mesma poupança que uns anos atrás, lá no governo Collor, houve o confisco. A pessoa fala, não, teve, mas não, já teve problema. Então, essa falsa verdade de que a poupança é um investimento extremamente seguro, é mentira, né? Não é uma verdade absoluta. E outra coisa, tudo que nós vamos falar agora para você aqui, guarde isso, tá? Não existe investimento 100% seguro. Não existe. Tudo na vida existe um risco, tá? Tudo na vida existe um risco. Até quando você sai para trabalhar, você tem um risco de estar saindo para trabalhar. Então, tudo na vida tem um risco e com os investimentos não é diferente. Tá certo? Então, assim, mas qual que é a principal vantagem, então, dos fundos imobiliários em relação a outras formas de investimento? Por exemplo, como a poupança. Como, por exemplo, se você for no banco fazer um CDB, né? O que é aquele CDB que você faz lá? Um CDI, né? Uma renda fixa. Qual que é a principal diferença? Quem investe em fundo imobiliário, qual que é o principal objetivo dele? É ter renda mensal todos os meses a partir daquele investimento que você fez.
Então você vai comprar um fundo imobiliário hoje. Esse fundo imobiliário ele vai te gerar o mês que vem, através dos aluguéis daqueles imóveis que você comprou, né, junto com o fundo imobiliário. E no mês seguinte vai vir aqui uma porcentagem daquele lucro que teve no fundo imobiliário, vem para sua conta e cai ali, cai dinheiro, cai uma rentabilidade ali para você. Né? Então isso é a principal, não existe outro investimento que faça isso. Tá bom? O fundo imobiliário ele tem essa capacidade de estar trazendo dinheiro recorrente todos os meses. Então vamos lá, se você tem um fundo que te dá uma cota, você tem uma cota de um fundo e ela te traz R$1 por mês, todo mês vai ter R$1 na sua conta. Isso em média, tá? Nós vamos imaginar que fosse uma condição de fixo, R$1 por mês. Se você tem 10 cotas, você vai ter R$10 por mês. Se você tem 100 cotas, você vai ter R$100 por mês e assim por diante. Se você tiver 1000 cotas, você vai ter R$1000 por mês. Então essa possibilidade de você ter um rendimento que vai fazer com que você tenha essa... imagina se você tiver 1000 cotas, você vai ter R$1000 por mês, em média, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque isso varia, isso é variável durante do mês a mês. Mas, em média, você vai ter R$1000 de rendimento. Isso já é o quê? Já, quando você chega nesse patamar, você já tem uma renda que vai te dar um suporte para complementar. E isso no longo prazo, pensando para a previdência, pensando para a aposentadoria, é muito interessante. É muito legal. Tá? Então, qual que é a principal vantagem dos investimentos quando vamos comparar com outros tipos de investimento? O fundo imobiliário é o rendimento mensal. E uma das grandes vantagens do fundo imobiliário também em relação aos outros investimentos é em relação ao imposto de renda. Muitos investimentos que nós fazemos, o fundo imobiliário, quando você recebe, ele é isento de imposto de renda. Outros, como por exemplo o CDB que você faz, o CDI que você faz, quando você vai retirar o dinheiro, você tem a dedução do imposto de renda. Aí você vai me perguntar, mas a poupança não tem imposto de renda. Sim, a poupança não tem imposto de renda, mas a poupança não te traz uma renda mensal na quantidade e na proporção e na rentabilidade que o fundo imobiliário traz para você. Tá certo? Então, além de tudo, os fundos imobiliários eles são muito seguros, né? Porque eles são lastreados por imóveis físicos. Se você comprar uma cota de um fundo de shopping, por exemplo, você vai ser, entre aspas, né, dono, participante daquele shopping. Né? Então você tem um fundo, um imóvel físico por detrás daquele imóvel, daquele que você comprou a cota. Né? Agora, como é que nós vamos entender quando que nós vamos ter que investir? Né? Então quem investe no fundo imobiliário me pergunta, né? Ele é seguro? Eu posso investir no fundo imobiliário, né? Nesse momento de crise? Olha, eu acho que tudo aquilo que nós vamos investir, nós temos que conhecer. Nós temos que eu garanto que muitas pessoas que estão nos vendo hoje, eu acredito que nós tenhamos que conhecer muito bem aquilo que nós estamos fazendo e aonde que nós estamos aplicando o nosso dinheiro. Se nós não tivermos conhecimento e sabemos exatamente o terreno que nós estamos pisando, é preferível que procuremos mais informações, procuremos algumas pessoas que tenham mais experiência para trocar uma ideia e para não fazer bobagem, tá bom? Mas, quando eu sempre aconselho os meus alunos, as pessoas que me acompanham, a estar investindo nos fundos imobiliários, nem que seja uma cotinha, 1, 2 cotinhas, que eu chamo a fase do estagiário. Você vai estagiar na Bolsa de Valores. Porque se você comprar uma cota de um fundo de um shopping, por exemplo, que eu sempre falo shopping, tá, gente? Porque é mais fácil para vocês entenderem que o shopping é muito próximo da gente, né? Mas existem diversos outros tipos de imóveis que nós podemos comprar. Mas, se você compra 1, 2 cotinhas, se você errar, elas custam em torno de R$100, R$150, e isso não vai fazer mal para ninguém, entendeu? Então começa sempre devagarzinho, tá bom? Agora, o quanto deve investir? Eu falo que é o teste do travesseiro.
né, você tem um teste do travesseiro. O que é o teste do travesseiro? O teste significa que você vai investir aquilo que quando que você for dormir, você não vai ficar preocupado com aquilo. Lembre-se, uma das primeiras lições que nós temos que ter sobre investimento de fundos imobiliários ou de qualquer outro tipo de investimento é que investimento foi feito para trazer tranquilidade, não dor de cabeça. A partir do momento que você está tendo dor de cabeça, preocupação, você encosta a cabeça para dormir e começa a ficar pensando, ai meu Deus do céu, será que eu fiz a opção certa de estar investindo naquele lugar? Aí você vai, investe e não dorme. Esse teste do travesseiro, ele é sensacional. Se você estiver assim, significa que você está fazendo algo errado, ou algo que você não está dominando, algo que você não está sabendo muito bem o que você está fazendo. Então, invista somente aquilo que você vai ter o quê? Tranquilidade e vai te dar conforto. Conforto para você. Então, no momento de crise desse, devo investir? Isso é muito particular, né? Ele é muito particular de pessoa para pessoa. É aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Para uns são oportunidades, para outros são um momento de desespero. Tá certo? Então, é muito particular. Eu acredito que se você sabe o que você está fazendo, as crises elas são momentos de grande oportunidades. Né? Algumas coisas aparecem em momentos desses, com esse cenário, com essa conjuntura. Eu vou estar dando umas orientações, uma forma de se pensar. Ou melhor ainda dizendo, uma ótica diferente. Um jeito diferente de olhar para esse momento, para essa crise que está acontecendo hoje, né, que nós estamos vivendo. Tá? Mas eu acredito que se não for feito o investimento, não tem problema nenhum, cada um tem o seu momento de investir. Mas é um excelente momento, nós temos agora um tempo maior em casa, né, para que nós possamos desenvolver novas habilidades. Investir na gente, investir no conhecimento. Este momento, se você não investe agora, não tem problema. Mas você investir em você, para o conhecimento, nesse momento nós estamos mais em casa, às vezes nem tem muito o que fazer, esse é um momento espetacular para que nós possamos fazer isso. Tá certo? Então vamos lá. Então esse é o teste do travesseiro. Tá certo? Agora, as pessoas confundem muito o FII, né, o Fundo Imobiliário, com renda fixa. Então, no momento de crise dele, ele é seguro, professor? Sim, ele é seguro, porque ele tem o quê? Ele tem o imóvel por detrás dele, mas ele é uma renda fixa? Ele vai render religiosamente aquele valorzinho todos os meses? Não, o fundo imobiliário não é renda fixa. Tá? Inclusive, a categoria do fundo imobiliário se chama renda variável. Então, se você investe no fundo imobiliário, a renda, ou seja, o que você recebe do fundo imobiliário, ela vai variar mês a mês. Então, quando você tem lá, lembra da história da cotinha que eu falei lá que pode te dar R$1 por mês? Na verdade, ela não é fixo. Ele não vai te dar todo mês R$1. Às vezes te dá R$1,10, às vezes te dá 90 centavos, às vezes te dá... Né? Então, isso como um exemplo apenas para vocês. Mas ela não vai ser constante. A renda fixa é fixa. A renda variável, mas a possibilidade de ganho com a renda variável, ela é muito maior. Veja que eu não estou falando de cota, tá? Não estou falando do valor de preço de cota. Não estou falando de preço de cota, estou falando do valor do rendimento. Tá bom? Então, não é uma renda fixa. Agora, uma coisa é verdade. Tá? Aprenda o seguinte. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Alguém já ouviu essa frase? Como eu já estou no mercado de investimentos há um bom tempo, eu já ouvi falar, muitas vezes eu já ouvi essa frase. E nas primeiras vezes que eu ouvi, eu achei assim, nossa, mas é um negócio meio trágico, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Parece até que você está querendo aproveitar de uma situação de fragilidade de alguém para levar vantagem disso. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu pensava assim, né? Mas não tem nada a ver, não. Essa frase, quando uns choram, outros vendem lenços, quer dizer com as oportunidades. Quer dizer
com o que as pessoas, enquanto alguns, né? Vamos imaginar o cenário atual hoje. O cenário atual hoje, algumas pessoas estão desesperadas, em pânico, né? Seriam essas pessoas que estão chorando, que eu estou falando no ramo, não de saúde, estou falando do ramo da área de finanças e da área dos investimentos. Então, quando algumas pessoas estão desesperadas, não sabem o que fazem, entram em pânico, não usam a razão para fazer os seus investimentos ou fazem até coisas que não deveriam, outros mantêm a calma, mantêm a razão, começam a enxergar o mercado de uma maneira simples e fazem as suas escolhas e fazem os seus aportes, né, os seus investimentos de maneira muito segura, pensando no longo prazo. Tá? Então, essa história de quanto alguns choram, outros vendem lenços, é que enquanto alguns não veem oportunidade nenhuma, outros, no momento de desespero, de pânico, que pensam que o mundo vai acabar, é aí que surge a oportunidade. Então, para dizer assim, de maneira bem geral, né, o problema acaba virando solução. Então, o problema está na frente da gente. O problema está olhando para nós, mas ela está como solução. Se você olhar com uma outra ótica, olhar de um jeito diferente, você vai ver que esse problema é a solução. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenços e usam estas adversidades para crescer na crise. Tá bom? Muito bem, então essa é uma frase que nós temos que começar a ter um pouquinho de filosofia mesmo, né? De pensar como é que isso funciona, né? Porque as crises sempre existiram, gente. Sempre existiram. Tá? Desde que o mundo é mundo, sempre existiram. Vamos imaginar, vamos voltar agora para a nossa realidade. Nós estamos vivendo a crise do coronavírus? Sim. Em 2007, 2008, mais ou menos, nós tivemos a crise do H1N1, que foi uma gripe. Não está claro, eu sei que não está tendo a proporção que está tendo hoje, mas também teve um pânico muito grande na época. Concordo que não foi nessas proporções, mas houve. Mas então vamos voltar mais no passado ainda. Nós tivemos a gripe espanhola lá atrás, muitos anos atrás, onde dizimou praticamente grande parte da população mundial. Isso nós estudamos em história. Isso aconteceu com a humanidade. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que as crises, não só de saúde, mas as crises sempre existiram e sempre vão existir. Às vezes, alguns alunos meus me perguntam, mas professor, será que vai vir uma crise nova daqui a um tempo? Existem os profetas do Apocalipse, né, que sempre ficam falando, vai acontecer uma tragédia no setor de finanças daqui a 2 anos, a 1 ano. Veja, gente, nós não temos bola de cristal, nós não temos como saber o que vai acontecer o ano que vem ou daqui a 1 ano, não dá para saber. Agora, dá para saber o seguinte, a crise vai vir, um dia ela vem. Agora sim, a pergunta não é se vai acontecer a crise. A pergunta é quando ela acontecerá. Então, esses momentos de adversidade, essas crises, acontecem. Nós só não sabemos quando. Quer um exemplo? Alguém imaginava que em 2018 a greve dos caminhoneiros iria acontecer? Foi um problema que nós passamos e, de certa forma, impactou muito a economia, impactou muito a vida das pessoas. Você imaginava que isso fosse acontecer? Não tinha como imaginar. Não tinha como prever isso. Não é verdade? Eu costumo dizer que eu sou filho, né, da crise de 2008. O que foi a crise de 2008? Toda crise ela tem um apelido, né? Se você começa a ver na parte das finanças e dos investimentos, você vai ver que vai ter um termo que vai ser muito utilizado, que é o cisne negro. Por que cisne negro? Vocês já viram algum cisne negro? Não tem, né? Um cisne negro. Quando aparece é uma coisa meio que absurda. Então, assim, você vai ver esse jargãozinho, assim, olha, essa crise agora é um cisne negro que vem e derruba todo mundo, né? Isso acontece nas finanças. Pois bem, então, em 2008 aconteceu a quebra do subprime americano.
E aí, naquela época, em 2008, não sei se vocês recordam, mas as bolsas caíram vertiginosamente, o mundo ia acabar, né? Parecia que o mundo ia acabar. Primeiro, que eu sempre falo, que é de uma forma brincando com as pessoas, que se o mundo acabar, você pode ficar tranquilo que você não vai precisar de dinheiro nenhum. Então, esse é um grande conforto para nós. Agora, em 2008, as bolsas do mundo inteiro desabaram. E eu estava começando a investir, né? Estava começando a fazer os meus investimentos nessa época. E eu tive o quê? Eu falei assim, bom, eu vou seguir aquilo que estão me ensinando e aquilo que é o certo a fazer. O que é o certo a fazer? Comprar coisa boa. Não vou comprar porcaria. O que é comprar porcaria? Você vai comprar imóveis bons, fundos imobiliários bons. Se você for investir em ações, compra ações boas de renome e tira os rolos da frente. Foi o que eu fiz. Aí o que aconteceu? Depois de um certo tempo, 1 ano, 2 anos depois, a bolsa voltou a surgir, voltou a retomar, né? Porque houve um ciclo de muita baixa, de depressão, de queda, de crise, de recessão. E após isso, depois desse ciclo, começou o quê? Começou o ciclo do crescimento, o ciclo da atividade comercial e voltou ao normal, ou seja, até melhorou muito. E aí eu pergunto, né? Quem comprou naquela época? Comprou caro ou comprou barato? Essa é a grande pergunta. Então comprou, depois valorizou muito, né? Então comprou barato. Então, às vezes, as crises, elas são oportunidades de você comprar bons ativos, de você comprar bons produtos a um preço muito melhor. Porque, veja, gente, tudo passa. Essa crise, como a de 2008, passou. A crise dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, passou. E hoje nós estamos vivendo uma outra crise que vai passar. Isso é fato. Isso vai acontecer, uma retomada, e vai haver uma melhora. Agora, quando que ela vai melhorar? Nós não sabemos também, mas esperamos que seja logo. Mas ela vai passar e ela vai melhorar. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Então, o tema da aula de hoje é: vale a pena investir num momento de crise? Sim, vale, desde que você saiba o que você está fazendo. Porque tudo são ciclos. Então, ciclos de queda e ciclo de alta. Imagine uma grande roda, uma roda gigante, onde você tem um ciclo que demora um certo tempo. A um certo momento você está lá embaixo. De repente você começa a subir. Você começa a subir, entenda isso como um crescimento, né? Um momento de euforia, e o mercado melhora, até que seja um topo. Chega lá no topo, lá em cima, aí ela começa a descer, aí começa a inverter o ciclo. Só que ele começa devagarzinho, começa a descer, desce aos pouquinhos, e vai descendo até chegar no topo, lá embaixo novamente, aonde tem o quê? Uma possível crise. E depois a crise passa e assim sucessivamente começa a ter a evolução para um momento de crescimento novamente. Então, se você analisar a história da vida, né, da economia e dos investimentos, você verá que este ciclo dos investimentos, o ciclo de euforia e de crise e de depressão, ele sempre vai existir e é uma constante. Nós estamos agora hoje, como é que nós estamos? A nossa cabine da roda gigante está onde? Lá embaixo, né? No fundo do poço, lá embaixo. Mas logo vai começar a subir, tá certo? Então, como eu sou filho daquela época, de 2008, que eu estava falando para vocês, eu depois de um certo tempo, os ativos que eu havia comprado, então hoje eu estou fazendo uma analogia me lembrando muito daquela época. Então, eu sabia que tinha ativos, né, imóveis e ações que estavam com um preço muito menor e que depois valorizaram muito. Então, me lembro muito bem disso. E está agora muito característico que isso pode acontecer. Mas nós não podemos comprar ativos ruins, né? Tá certo? Eu vou usar uma analogia que eu fiz até com um aluno meu, que acredito que está aí, o Mário, né?
o Mário também deve estar vendo a nossa aula, eu quero usar um exemplo que eu usei com ele, né? Então, qual que é o segredo para você investir no momento de crise? Eu já até disse, mas eu vou reforçar para vocês. O segredo de você investir no momento de crise é o seguinte: você vai comprar só coisas boas. Por quê? Porque tem valor. E o que é valor? É aquilo que se você comprar hoje, daqui a quantos anos? 10, 15, daqui a 20 anos, vai estar ainda tendo valor? Eu vou te dar um outro exemplo. Se você comprar um carro hoje, daqui a 20 anos, ele tem valor? Deve até ter, mas não o mesmo valor do que hoje, né? Agora, imagina um produto que você compre hoje, né? E daqui a 20 anos esteja mais valorizado ainda. Isso acontece com os imóveis e acontece com os fundos imobiliários e acontece com algumas empresas que depois você pode comprar algumas ações. Então, se você compra só ativos bons, daqui a um tempo, se você pensar hoje, né, no imediatismo do momento, daqui a um mês, 2 meses, talvez possa até cair mais ainda. Mas daqui a 5, 10 anos, você vai ter ativos de extrema qualidade. De extrema qualidade. Então eu vou usar o que eu falei para o Mário. Eu falei assim, ó, vamos pensar um pouquinho que você quer fazer um churrasco. Você quer fazer um churrasco, né? E você quer, só que você está vendo que toda vez que você passa na sexta-feira lá que você quer fazer um churrasco, eu falei, puxa vida, eu queria tanto fazer um churrasco, mas a picanha que eu gosto tanto está tão caro. Vamos dar um exemplo, chutar, está R$100. Está R$100 uma peça de picanha. Você passa lá, você olha de novo, puxa, tá caro, né? Aí você passa na outra semana, subiu mais ainda, tá 110 a picanha. Só que na semana seguinte você passa lá, aconteceu algum problema, que seja ele qual for, não um problema com a carne, não, estou falando um problema no mercado, no geral, que houve uma superprodução de carne, a China parou de comprar, ou seja, só sei que tem um monte de carne e o açougue do mercado não consegue vender, eles têm que fazer uma promoção. E aí a carne tá boa, hein? Não tá carne estragada não. Você vai chegar lá, a hora que você vê lá, a mesma peça de picanha está valendo, que estava antes R$100, está valendo para você agora 50. Você vai falar, poxa vida, é a mesma picanha, não mudou nada. Semana passada ela valia 100, na outra passada ela valia 110 e hoje eu estou comprando ela por 50. Eu vou comprar essa picanha. E ao contrário, eu vou comprar essa picanha e vou comprar mais umas 2 pecinhas ainda aqui, porque praticamente com 3 pouco mais eu estou pagando de uma há um tempo atrás. E eu vou congelar e eu vou usando aos poucos. Veja que você está usando uma comparação. Então vamos imaginar que o nosso fundo imobiliário seja essa picanha. Você sabe que ela tem valor. Você sabe que esse fundo imobiliário tem valor, que ele é bom. Que aquilo ali é importante. Daqui a um tempo ele vai ser o mesmo fundo imobiliário. Então, ou seja, a picanha da semana passada é a mesma dessa picanha, desta semana. Então, o fundo imobiliário que há uns meses atrás estava valendo R$200, e ele é bom, você sabe disso, e hoje, por algum momento dessa crise, ele está valendo 100, eu vou comprar. Eu vou comprar não só um, eu vou comprar 2, 3. A analogia de congelar a picanha, eu vou congelar os meus fundos imobiliários também. Eu vou deixar comigo ali guardado e eles vão me trazer muito retorno. Agora, mas qual o segredo? Comprar ativos de valor. Comprar ativos que tenham, que vão te trazer retorno no longo prazo. Veja bem, gente, existe uma grande diferença entre valor, tá? Entre valor e preço, tá? Veja bem o que eu estou falando para você. Valor é aquilo que você leva, preço é aquilo que você paga, certo? Tá joia? Então vamos lá. Então eu vou investir no momento de crise? Depende, como eu estou falando para vocês no começo, né, do teste do travesseiro. Se você não tem conhecimento e se você não tem segurança para fazer isso ainda, eu aconselho, se for realizar movimentos bem curtos e movimentos bem pequenos. Tá bom? Mas se você já tem um pouco de conhecimento, por que não? Mas agora tem que ser o quê? Bons ativos e aquele teste do travesseiro que eu sempre falo.
Porque você pode ter certeza, bons ativos escolhidos nesta fase e neste momento vão te trazer muitas alegrias no futuro. Vão te trazer muitas alegrias quando a economia começar a retomar, e vai retomar. Pode demorar? Pode demorar. Mas outra virtude dos grandes investidores é o quê? Paciência. Paciência e estratégia. Isso, né, é fundamental para os investidores. Certo? Então, agora, aí eu volto, né, naquela frase que eu tinha feito para vocês no início da nossa live, falando, uma xícara vazia é um convite para um novo café. Então, o que eu quero dizer para vocês? Uma xícara vazia, ela é um convite para um novo café. Tá? Aí o que acontece? Você, quando tem um momento de crise desse, vamos interpretar que é uma xícara vazia. Essa xícara vazia, ela vai fazer com que... É um convite, na verdade está te convidando para tomar um café. Né? Sempre vamos pensar pelo lado positivo da coisa. Pelo lado positivo. Não tenha dúvida, gente, que quando acontece uma decisão de que você tem que tomar uma decisão A ou uma decisão B, por que nós ficamos na dúvida? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que eu fico na dúvida quando eu tenho que tomar uma decisão? Porque você tem que escolher. Você vai ter que escolher um. É óbvio, né? Tá bom, grande coisa. Você falou que tem que escolher um e eu sei. Só que o problema não é que você vai escolher um. Quando você escolhe um, você exclui. Você não escolhe o outro. É esse o grande problema. Será que aquela outra escolha que eu estava fazendo não era melhor do que a primeira? Então, a grande dor que nós temos não é escolher, é deixar o outro de lado. Esse é isso que vai fazer com que a gente tenha dúvidas, né, de estar fazendo uma decisão se está sendo correta ou não com o nosso retorno, com nossos investimentos. Então, veja bem. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, toda vez que nós tomamos uma decisão, ela pode ser ruim ou pode ser boa, pode ser bom ou pode ser ruim, né? Eu sempre falo que às vezes a gente esquece a chave de casa, né? A chave do carro, aí você sai atrasado, não acha a chave do carro, aí você atrasa 5 minutos, puxa, já estou atrasado, mais 5 minutos. Aí a hora que você pega acha a chave e sai, aí a hora que você vai atravessar a esquina ali, se você tivesse ido 5 minutos antes, um carro atravessa na sua frente. O que antes era ruim, foi bom. Então, o que antes, esquecer a chave e atrasar mais 5 minutos, estava sendo ruim até então, mas na verdade foi uma grande coisa boa que aconteceu. Então, tudo pode ser bom e pode ser ruim. Né? Depende de como nós vamos encarar isso. Então, é um convite. Então, quando nós temos uma crise como essa, eu sempre falo também, né? Eu uso essa frase, que é um convite para um café. É uma xícara vazia, é um convite para você tomar um café, um novo café. Tá? Então, pensem nisso, avaliem bem a situação. Momentos de crise, realmente, eles podem ser muito positivos, podem ser, não significa que vão ser. Né? Lembra que eu falei, pode ser bom e pode ser ruim. Momento de crise pode ser bom? Pode. Mas nós temos que ter o conhecimento de estar fazendo boas escolhas, né? Fazendo boas... selecionando bem os nossos ativos que nós vamos comprar para que nós não possamos... Mas para isso, como é que nós vamos selecionar esses ativos, né? Como é que são os fundos imobiliários? Para isso tem que estudar. Para isso nós temos que ler muito, nós temos os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários que estão à disposição, nós temos todo o fundo imobiliário, geralmente... Aliás, né, o fundo imobiliário que não tem relatório para você ver, aqueles relatórios mensais, eu acho que já nem é uma boa escolha. Você já até pode fazer uma eliminação aí, tá bom? A primeira fonte de eliminação seriam os fundos que não têm relatório porque não são transparentes. O segundo, você ler esses relatórios e começar a entender um pouquinho do fundo, né? Começar a ver, começar a discutir, começar a bater papo. E a minha função aqui, né, agora nessa maratona que nós vamos fazer daqui para frente, nós termos o quê? Nós termos divulgando a indústria, né?
A indústria dos fundos imobiliários. Pô, professor, mas você está falando de indústria com investimento? Você não está errado no que está falando, não? Eu falei, não, esse é um outro jargão do nosso meio, né? no jargão dos investimentos, é que os fundos imobiliários, você vai falar assim, muito ouvi falar da indústria dos fundos imobiliários. São as coisas particulares que acontecem, né? E eu vou procurar falar para vocês de uma maneira bem simples, uma maneira bem palpável, palatável para vocês, para que vocês entendam, né? Porque às vezes tem as línguas que eu falo, né? Não tem o japonês, não tem o inglês, não tem o português e tem o economês, né? Esse economês às vezes dificulta um pouquinho nós entendermos o funcionamento das finanças e dos investimentos aí. Mas nós vamos facilitar isso para você. Nós vamos estar falando durante todas essas 20 lives que eu estou me propondo a fazer com vocês, cada dia, né? Amanhã já vai ter uma outra live nesse mesmo horário, às 20h20. Por isso é o projeto 2020, né? 20 por 20, que é o projeto 20 lives às 20 horas e 20 minutos. Tá certo? Então, assim, o que nós tínhamos de proposta para fazer para vocês, em termos de conteúdo para hoje, né, para não ficar muito extenso a nossa live, era a respeito disso, sobre investimento na crise. Tá? Então, eu contei um pouquinho da minha história para vocês, do que eu já vivi em termos de investimento. Se você não acredita que essa crise vai passar, então faz o seguinte, se você não quer investir, não tem conhecimento, está começando agora, não tem problema nenhum, não tem certo, não tem errado. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e uma caneta. Neste papel e nesta caneta você vai anotar, escolher alguns fundos imobiliários que você gostou. Eu quero um de shopping, eu quero um de lajes comerciais, aquelas lajes corporativas grandes que tem na Avenida Paulista, na Faria Lima. Eu quero um fundo de logística, aquele tipo que a Magazine Luiza usa para guardar os produtos dela, ou que a Volkswagen usa para guardar com depósito. Eu quero também um fundo de hospital, eu quero um fundo, ou seja, escolhe o fundo que você quiser, tá? E depois você vai guardar, simular uma compra. Você simula uma compra. Vai lá, eu quero 10 cotas deste, mais 10 cotas deste. E simula e guarde o valor de quanto você teria pago hoje. Amanhã, por exemplo, quando abrir o mercado, veja lá quanto está valendo uma cota. Vê no Google lá. Google, você vai ver lá o nome do fundo que você colocou. Se você digitar no Google lá, ele vai dar a cotação do dia. Ele vai dar lá, vamos imaginar, esse fundo X eu compraria hoje por R$150. O outro fundo eu compraria por R$120. O outro fundo eu compraria por R$100. Então 10 cotas daria 1.000, outra 10 cotas 900, outra 10 cotas 1.200. Exemplo. E aí você guarda esse papelzinho e daqui a um ano nós vamos conversar. Daqui a um ano nós vamos ver. Porque você sabe como é que você ganha dinheiro com fundo imobiliário? De duas formas. A primeira é na valorização da cota, ou seja, a cota tende a se valorizar no longo prazo. Veja, tende a se valorizar no longo prazo. A outra forma de você ganhar dinheiro com o fundo imobiliário é com o rendimento que ele te dá. Ele deposita todo mês na sua conta uma graninha lá. Todo mês pinga uma quantidade de dinheiro na sua conta. Então você ganha dinheiro de duas formas, com o rendimento que essas cotas te dão e com a valorização da cota. Aí depois de um ano e meio, nós vamos pegar esse papelzinho e nós vamos avaliar quanto que estava valendo nesta data, né, que você simulou essa compra e quanto está valendo no dia que você abriu o papel no futuro. Tá certo? É um exercício, é apenas um exercício mental de você estar fazendo isso. O problema é que depois o tempo não volta, né, gente? O tempo não volta, tá certo? Bom, vamos lá. Agora eu vou abrir para vocês, tá? Um espacinho aqui para responder algumas perguntas do chat. Então vamos lá. Vamos ver aqui quem tá. Vamos lá, ok. Fabrício, boa noite. Fabrício, Mari, boa noite. Cristina, Massini, olá, Cristina. Eliane, tudo bem? Robson, Rodrigo, grande Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo sempre, viu? Vamos lá, boa noite. O grupo Alegrai-vos, Mojimirim, boa noite. Betos
Ponge, boa noite. Muito obrigado pelas palavras. Professor Sabino, mesmo com a crise e a queda dos fundos imobiliários, mesmo que eles fiquem um tempo sem pagar o rendimento, vale a pena sempre investir em bons fundos, não é mesmo? Excelente pergunta, Beto, porque o que acontece? A pergunta que eu faço para você, né, ou para todos os que têm agora esse receio, porque vai acontecer, tá? Vai acontecer. Isso vai acontecer de cair o rendimento agora nesse momento. Pode escrever que eu estou falando para você, o mês que vem, o outro mês, por quê? Os fundos de shopping, todos os shoppings do estado de São Paulo estão o quê? Fechados. Estão faturando? Não, não estão faturando nada. E como o fundo ele é uma renda variável, né? E quando o fundo é uma renda variável, ele só vai distribuir aquilo que ele teve de lucro. E o que ele está tendo de lucro nesses dias? Nada. Então, provavelmente ele vai cair muito. O fundo tem uma reservinha, né? Tem uma reserva lá, mas o que ele vai distribuir? Muito pouco. Tá certo? Então, vamos pensar o seguinte, nós temos duas formas de pensar isso. A primeira forma é a forma do curto prazo. No curto prazo, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado, só que essas cotas vão também cair, o valor vai cair dessas cotas. Só que no longo prazo, se você está comprando um ativo bom, né, lembra da picanha que eu falei? Se você está comprando um ativo muito bom, daqui a 1 ano, 2, 3, eu não estou nem falando de 3 não, eu estou falando de 10, 15 anos para frente, se é um ativo bom hoje, no futuro ele também vai ser. E ele vai valorizar muito mais e os rendimentos vão voltar à normalidade. Tenha plena consciência disso. Viu, Beto? Então vai voltar à normalidade os rendimentos. Então, se você tem uma visão de curto prazo, tá? Se você tem uma visão de curto prazo, isso é um problema. Agora, se você tem uma visão de longo prazo, isso não é um problema, isso é uma solução. Tá certo? Vamos lá. Minha vez de vencer. Opa! É o Daniel. Muito bem, Daniel. Um prazer tê-lo aqui conosco. Mário. Gru Coral. Como saber se um ativo é bom ou ruim? Qual o critério para fazer essa análise? Gru Coral, veja bem, deixa eu só... Essa pergunta, até, né, ela é uma pergunta muito interessante, porque nós temos aqui nunca nós vamos ter uma resposta pronta para isso, né? Porque os fundos imobiliários, eles têm diversidades, né? Você pode comprar, por exemplo, um shopping. Uma cota de um shopping, você pode comprar uma cota de um galpão logístico, você pode comprar uma cota de um fundo de hospital, um fundo que investe em escolas, em faculdades, você pode ter diversos outros tipos de imóveis. Então, cada um tem as suas características de avaliação, né? Como é que nós vamos saber isso? É um critério, você tem que fazer, agora você tem que analisar. Então eu vou falar para você de uma maneira geral, assim, né? Você tem que analisar o gestor do fundo, quem é a pessoa que vai administrar o patrimônio do fundo, o administrador, você tem que levar em consideração. Você tem que levar em consideração o histórico das atitudes que esse administrador, se já teve algum problema, algum rolo, né, no passado. Você vai analisar a qualidade dos imóveis, né? A qualidade dos imóveis é boa. Acho que a localização, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que nós temos três regras. E, quiçá, a quarta regra de investimento em imóveis. A primeira regra é a seguinte, localização. A segunda regra é a localização. A terceira regra é localização. E se nós tivermos uma quarta regra, que eu acho que nós podemos também embutir nesse conjunto de regras, é a localização. Então, assim, se você tem imóveis muito bem construídos, né? E se você tem imóveis, além de bem construídos, bem geridos e bem localizados, aí você pode comprar, né? Está feita a seleção já, viu? Muito bem, o Rodrigo Morales, muito obrigado, Rodrigo. Fonte de conhecimento, obrigado.
problema é não perder oportunidade, mas perder dinheiro, né? O problema é não perder oportunidade, mas perder dinheiro. Isso aí, nós temos, para não perder dinheiro, nós temos que ter cuidado, né? De selecionar realmente bons ativos e estar seguindo alguns conceitos que nós vamos ter que estar passando ao longo do tempo, né? Com o passar do tempo aí vocês vão pegando isso com certeza, viu? O Beto, sem dúvida, apesar de ser apenas um shopping, mas é o shopping, né? Isso, mas tem vários, viu? Tem vários shoppings. É que eu uso o exemplo do shopping porque o fundo imobiliário, ele às vezes foge um pouco da... Nós temos fundo de papéis, né? E olha que interessante, né? Se você quiser investir em fundos imobiliários, você pode investir em fundos que não têm imóveis na sua carteira, que são os chamados fundos de papéis. Olha que legal. Tá certo? Mas quando eu uso o exemplo do shopping, é justamente para deixar mais palpável, né? Porque tem muitas pessoas que começam a seguir a gente e tem essa dificuldade nós chamamos de tangibilidade, né? Essa possibilidade de imaginar uma coisa concreta, certo? Professor, fiz uns cálculos ultimamente. R$1 milhão investido em REITs americanos dá um rendimento mensal quase igual a R$4 milhões em FIIs brasileiros. Olha, são fases, viu, o Beto? Porque o que acontece? Algumas vezes isso tem muito a ver com o câmbio, né? Agora, investir no exterior... às vezes, então o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes tem fases que fica muito vantajoso realmente investir no exterior e tem fases que nem tanto assim, né? Agora, os REITs são maravilhosos, né? Para quem não sabe, gente, REITs são o primo rico do FII, o primo rico dos fundos imobiliários. Porque o FII é o brasileiro, que é o Fundo Imobiliário Brasileiro. Os REITs, eles são fundos, entre aspas, imobiliários americanos. Tá? E isso faz com que os fundos imobiliários lá, né, eles alugam tudo, né, para fundo imobiliário. Inclusive, você não sabe, lá tem cemitério, lá tem aquelas boxes para você guardar a tranqueira, que é para guardar as coisas que não cabem dentro de casa. É um fundo muito gigante que tem para você guardar essas coisas lá. Então, um fundo só disso. Tem fundos de farmácias que só aluga farmácias, fundos de hospitais, fundos de indústrias, enfim. Vários tipos de fundo, esses são os REITs. Tá? Então, investir nos REITs lá é muito vantajoso? Pode ser que sim, essa conta que você fez, tá? E é realmente muito interessante. Olha, o BCFF é um bom fundo, né? É um fundo de fundos. Agora, nós temos que entender que esses tipos de fundos, até o momento, né? Eles são... Qual que é o problema deles, né? Se você for pensar agora, nós temos que pensar no risco, tá? O risco que eles podem estar trazendo para vocês em determinados momentos, tá certo? Hoje, né? O que um fundo de fundos ele pode trazer no momento? Existe uma teoria aí, né, que fala o seguinte: o fundo de fundo, quando ele mais precisa de dinheiro, ninguém quer aportar nele, que é no momento de crise, né? Que é no momento de queda. Por quê? Porque você concorda comigo que o fundo de fundos, para quem não conhece, o fundo de fundos, ele é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos. E ele monta uma carteira para ele e administra essa carteira. Só que o grande objetivo do fundo de fundos é fazer o quê? Comprar barato e vender caro no futuro. Certo? Essa ele vai administrar os ganhos lá dos retornos, mas a grande vantagem do fundo de fundos é ele fazer esse trading, é fazer essa venda. Trading é venda. Comprar e vender. Compra barato e vende caro. Vamos imaginar hoje, no momento de crise que nós estamos, né? Ninguém quer aportar num fundo desse hoje, tá? Não colocaria um dinheiro agora. Ou seja, vou até mudar minha frase. Não é que ninguém quer aportar. Se ele fizer uma emissão hoje, quem que vai comprar cotas na emissão dele? Difícil, né? Porque as cotas estão caindo, tudo está em crise, está tudo barato, né? Os fundos estão numa condição barata. Então, se o fundo fizer uma emissão hoje, vai ser difícil ele captar dinheiro no mercado. E era o melhor momento para o fundo captar dinheiro. Você sabe por quê? Porque está tudo barato. Ele vai comprar agora fundos dentro da carteira dele barato.
Quando voltar, aí ele vai vender e vai gerar lucro para o cotista. Faz sentido para você isso? Faz sentido isso para você? Porque nesse momento era hora de comprar o fundo de fundos, porque eles são especialistas, né, no mercado. Nós podemos errar, eles não, o fundo de fundos. Então é uma grande injustiça, né, com os fundos de fundos agora. Mas eles são bons, viu? Ó, veja bem, um fundo de fundo para compor carteira, eu não sei se o BCFF seria interessante agora, nesse momento cada um tem que tomar a sua decisão. Tá? Mas um fundo de fundos na carteira de todo mundo, acho que vale a pena sim. Beleza? Faz sentido para você, Mário? Vamos lá. Lá nos Estados Unidos eles classificam os FIIs brasileiros. Lá nos Estados Unidos eles classificam os FIIs brasileiros como REITs. Os fundos de fundos podem investir em fundos que pessoas físicas não conseguem, só para investidor qualificado ou até fundos que não têm em bolsa. Bom, essa é uma das vantagens, né, de você investir num fundo de fundos. Porque o fundo de fundo ele vai entrar em um mercado restrito. Ou seja, existem fundos, vamos imaginar que a Bolsa de Valores tem é a praia, certo? E os investidores comuns vão até aonde a cintura, até aonde a água bate na cintura. Da onde bate para a cintura para frente, você não vai porque você não sabe nadar. Aí é só quem é o quê? Nadador. Ou para gente grande. Tá? Então a Bolsa de Valores tem fundos imobiliários que vai até a cintura, ou seja, para a galera comum ali, para que são os pequenos investidores que somos nós. A partir de um certo ponto, a Bolsa de Valores ela vai ter fundos exclusivos só para peixe grande, só para gente grande. Tá? E aí o que acontece? São os fundos que são os investidores qualificados, que tem mais do que R$1 milhão de reais em carteira. Esses são os investidores qualificados. E tem os investidores profissionais, que são os grandes investidores institucionais, que são os fundos de fundos, ou instituições financeiras, ou fundos de pensões. Tá certo? Então, assim, estes fundos, né, eles têm sim acesso a fundos qualificados que o investidor comum não teria acesso. É uma das vantagens dele também. Beleza, gente? Bom, eu acho que tá bom, eu sempre acabo me empolgando, né? E é sempre bom também ter essa galera pessoal aí que está acompanhando a gente nas lives. Amanhã tem mais. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Amanhã nós vamos ter mais uma live e até essa sexta-feira, e eu quero ver se eu já programo para vocês, distribuo aí para vocês toda a programação dos temas, né? Para vocês irem se preparando aí para fazerem as dúvidas, viu? Para trazerem as dúvidas para a gente. Tá certo? Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo de investir em crise e fiquem tranquilos que vai passar, tá bom? Vai passar e o mercado vai voltar novamente com força total, vocês podem ter certeza disso. Então, um abraço a todos, uma excelente noite e até amanhã.